Boa noite. Então, hoje vamos começar a quarta aula do curso de Introdução aos Estudos de Platão e hoje vamos falar sobre a dialética. Eu tô com uma blusa um pouco diferente aqui, né? Essa roupa de caminhoneiro, em homenagem ao meu pai, mas eu espero que isso não atrapalhe muito a atenção no curso, porque hoje a gente vai falar de um ponto muito importante e muito pouco entendido. As principais obras que nós vamos usar como referência para tratar desse assunto são as aulas do Mário Ferreira dos Santos e seus livros sobre dialética e os estudos de Louis Lavelle sobre o tema. Então, começamos com uma breve conceituação do que é a dialética. Eu gostaria de comentar que em pouco tempo, quando nós tivermos um pouco mais de espaço para as gravações, vamos trazer uma aula sobre especificamente a tratativa que Pedro da Fonseca, o grande educador português, ele dá ao tema da dialética. Também vamos falar um pouco nessa aula, mais especificamente sobre Petrus Hispanos e como esse grupo que é da escolástica tardia lida com a questão da dialética e traz, por um certo ângulo, muitos avanços e, por outro, ainda não alcança o cerne da dialética que ela alcança com o idealismo alemão. Então, uma breve conceituação de dialética seria a ciência da probabilidade, mas não pensemos que essa interpretação se adeque aos moldes modernos do que nós podemos entender como probabilidade. A probabilidade é a ciência não da previsão, mas a ciência da constituição do real. Em que sentido eu digo isso? No sentido de que quando a gente diz que uma moeda, quando jogada para o alto, tem 50% de chance de cair em cara e 50% de chance de cair em coroa, além de fazer uma previsão, que é a forma com que a gente entende a probabilidade do mundo moderno, nós também estamos fazendo uma constatação ontológica da moeda. 50% de chance de cair para o lado esquerdo, e bom, da moeda e da sua relação com o movimento que nós imprimimos nela. Se há 50% de chance de cair para o lado para cara ou 50% de chance de cair em coroa, isso significa que os pesos de cara e de coroa são mais ou menos iguais e que não existe nenhum elemento na moeda que seja dotado de tal disformidade de forma que impeça essa harmonia que se manifesta na probabilidade. Quando, então, nós falamos sobre a dialética, nós falamos exatamente sobre esse estudo que investiga as positividades das probabilidades. Se há 50% de chance de cair na esquerda e 50% de chance de cair na direita, então nós vamos investigar quais são os movimentos e qual é a realidade do movimento que faz ela cair em cara e qual a realidade do movimento que faz ela cair em coroa e como esse movimento se concretiza de acordo com as suas interações com o seu ambiente.
se a gente pega a história do desenvolvimento da dialética, existe sempre uma ambiguidade nessa tratativa. Alguns filósofos vão abordar a dialética muito do lado da probabilidade na argumentação. Então, se você seguir determinadas regras, você vai se aproximar cada vez mais do real, de certa forma que seu argumento passe de provável, passe de improvável, impossível, para provável ou até mesmo real, que aí a gente estaria já no domínio da lógica. Mas existem outros autores que, ao analisar o problema da dialética, eles lidam com como a dialética dá essa concreção e como essas afirmações que nós consideramos como meramente prováveis ou improváveis ou até impossíveis, elas se manifestam na realidade, como a sua impossibilidade se manifesta na realidade e como a sua improbabilidade tem em si mesma uma realidade. A gente poderia vulgarmente dividir esses autores entre os autores dos tratados da escolástica, que tratam a dialética como uma ciência, mais ou menos seguindo o princípio do Aristóteles, de como você fazer uma baliza das opiniões prováveis, e uma ciência do ser com, por exemplo, o Platão, que é o primeiro grande expoente disso, porque nos seus diálogos todas as posições são positivas e, como diz Werner Jäger, nós nos aproximamos cada vez mais da realidade com os erros pueris dos que Sócrates entrevista. E depois nós teremos também, claro que eu considero que São Tomás de Aquino, nesse sentido, lembre muito mais a abordagem platônica, apesar de essa distinção ser mais por méritos historiográficos do que filosóficos propriamente dito, porque isso são só formas de tratar e não realmente concepções do problema da dialética. E eu acho que São Tomás de Aquino, então, ele se encaixa muito mais na concepção platônica da dialética do que na concepção aristotélica. Porque se nós lermos a Suma Teológica, entendendo todos os argumentos como manifestações positivas da discussão, nós ganharemos muito mais do que se lêssemos ela como uma lista de argumentos errados, improváveis, prováveis e certos. Agora, tratando um pouco mais sobre a análise do surgimento, né, da palavra dialética, no seu livro A Lógica e a Dialética, o Mário ele explica que o prefixo dia ele indica reciprocidade, troca e, sem dúvida, está relacionado a uma dúplice. Principalmente aqui a gente tem uma dúplice mais conceitual do que numérica, então existem muitas palavras que estão relacionadas com isso de uma forma mais conceitual do que numérica, como por exemplo o termo diâmetro, que relaciona as duas extremidades do círculo com o metron, a medida que mede essa superfície. A palavra diagonal, que relaciona as duas extremidades dos vértices do quadrado e estabelece então o movimento que é relacionado a ela, e aí a gente pode falar em uma linha diagonal. Também esse termo é empregado muitas vezes como com o sentido de passagem, de através de,
de forma que Platão falava num passeio através das ideias. Então, esse termo, essa noção dialética, ela está intimamente relacionada com esse ir de um campo para o outro. E aí nós já entendemos um pouco melhor o que Platão queria expressar quando ele falava em um mundo ideal e um mundo real, não como uma tensão de realidades, mas como um plano no qual o intelecto ele se movimenta, como nós mostramos nas primeiras aulas. Também, claro, a palavra diálogos também encontra essa mesma raiz. E a segunda parte da palavra dialética, a gente tem vestígios de que surja com o significado de logos. Então, a dialética, no seu sentido mais etimológico do termo, poderia ser um passeio através das razões. E, por que não, usássemos o termo platônico, igualando as razões das coisas à sua ideia, evidentemente não cometendo o erro de entender ideia aqui no sentido do que você tem na sua cabeça, mas como a forma racional do ser. A dialética é, sem dúvida, um passeio através das ideias. E aqui ele também comenta que muitas vezes esse passeio através das ideias foi tomado como arte de discutir ou até arte de enganar. Ele segue essa interpretação dizendo que a dialética ela é a arte de esclarecer através das ideias, relacionando muito a ideia de que no grego temos a aletheia, e que não deve ser confundida com o nosso conceito muitas vezes fáustico de verdade, em que verdade é o que nos possibilita agir, nos possibilita transformar o mundo, nem exatamente com o conceito aristotélico de adequação. Aletheia poderíamos entender, além do conceito mais natural de não esquecimento, como o conceito de iluminação, porque, sem dúvida, essa noção e essa palavra estava muito ligada ao culto órfico, que tinha íntima relação com a passagem da alma pelo rio Letes e que vai ser sempre recuperada nas obras de Platão. Mário, ele até, de certa forma, lembra um pouco aquela conceituação de Heidegger sobre a aletheia como desvelamento, né? Quando ele diz que essa palavra significa penetrar por entre as sombras e ver plenamente com os olhos do espírito a beleza real das coisas. E como o espírito, nous, tem a razão, logos, era através desta, diálogos, que a luz poderia surgir, dissipando as trevas e revelar a aletheia, que todas as coisas guardam em seu âmago. Eu creio que essa seja a grande explicação sobre qual é o método, qual é a índole, qual é o espírito que nós devemos ter quando estamos lendo uma obra platônica. Não é uma obra de confrontação, não é uma obra de argumentação, não é uma obra de retórica. É uma investigação em que
Platão comprime todo o espírito humano, toda a diversidade que pode existir no espírito humano e tenta dar uma direção para ele. Ele continua dizendo que todo método dialético tem por fundamento e opor opiniões para observar os resultados do choque das ideias opostas, contrárias, contraditórias ou distintas. Pode a dialética, além de aplicada no campo das ideias, o ser também no campo da natureza, bem como constituir uma cosmovisão no que consistiria em considerar o ser finito como um devir, um constante vir a ser, que revelaria uma razão interna de oposição de ordens, etc., sem deixar de compreender o ser como imutável na sua essência, mas mutável nas suas manifestações. Aqui, então, o Mário ele comprime esses diversos significados da dialética. Nós veremos que essa essência imutável que se manifesta em manifestações mutáveis, de formas mutáveis, por vezes, a conceituação de que Kant tem da dialética na sua dialética transcendental, coisa que pretendemos abordar mais profundamente numa obra inteiramente dedicada à espiritualidade, que de certa forma está no fundo das obras kantianas, desde o seu artigo contra Swedenborg até as suas últimas obras, que abrangem ciência da natureza, teoria do Estado e outras tantas coisas. Mas, como não é esse o nosso foco agora, tenhamos em mente só que essa ideia guiará muitas vezes o pensamento de Kant e de seus posteriores, alcançando até, de certa forma, elementos da fenomenologia de Husserl e da sua continuação em Jean-Luc Marion e Heidegger, claro, temos alguns elementos disso. Agora, uma coisa muito interessante é que o Mário ele traz um exemplo de interpretação dialética simbólica, que é o que nós faremos aqui nesse curso com todos os diálogos platônicos. Então, vamos ler um pouco aqui o que ele fala sobre a teogonia de Hesíodo e a filosofia que existe por trás dessa teogonia. Na teogonia de Hesíodo, o estudo das estruturas precisa ser desvelado por entre a sua simbólica tão pouco esclarecida. Na gênese hesiódica, do caos surgem diferenciações sucessivas. Estas revelam uma superação, uma Aufhebung, aquele termo hegeliano que vem de Auf e Heben, que é como Heben é como ter nas mãos e Auf elevar-se, né? Algo como a substantivação de recolher, em sentido hegeliano. Geralmente é traduzido como supressão, mas se resume na tríade negar, conservar e elevar. Vemos então que no Hesíodo, a primeira expressão que para hoje nos parece uma coisa quase sem mistério, né? Antigamente os gregos acreditam que as coisas surgiram do caos. Olha como isso é um ótimo exemplo de ateísmo para os nossos postulantes a filósofos. Mas, na verdade, o que o Mário interpreta nesse caos é justamente uma antecipação do movimento do ser que Hegel descreve. Tornar-se, o devir delas, numa forma cósmica, ordenada, autoengendrada, que continua superando-se o caos,
a terra, o céu. Esse caos, imediação primeva, como ser imediato de Hegel, possui tudo em forma de princípio e conhece duas revoluções cósmicas, Cronos e Zeus, em que o ser do tempo se extasia, se exterioriza, gera a Terra, a extensão e, porque se dilata, engendra a terceira dimensão, Tártaro. A criação hesiódica é um evolver de todas as formas, com suas distinções, oposições e contradições. Noite e dia, trevas e luz. Possivelmente, é claro que é impossível a gente abordar uma análise de uma obra tão profunda como a de Hesíodo nesse pequeno tempo que a gente tem, afinal a gente ainda tem que tratar, a gente tem que ainda tratar de mais 2000 anos de desenvolvimento dialético. Então eu pretendo traduzir e comentar linha por linha o Hesíodo, afinal é uma obra pequena, né, a sua teogonia, de forma que nós consigamos entender mais profundamente essas nuances dialéticas e nuances matéticas que surgem na obra de Hesíodo e que, bom, segundo uma interpretação de Mário, vão aparecer muitas vezes na obra de Hegel, apesar de eu não ser ciente o suficiente para dizer que existiu uma influência direta, apesar de, claro, Hegel conhecer a teogonia. Talvez fazendo uma clarificação desse tema da teogonia de Hesíodo, vale dizer que esse Cronos e Zeus, que nós trataremos mais profundamente no comentário de Eutíforo, que será na próxima aula, porque são duas personalidades que aparecem nessa obra do Platão jovem, eles representam, de certa forma, nessas duas evoluções, primeiro, a manifestação da verdade na sua temporalidade, Cronos, e da verdade na sua consciência individual, Zeus. De certa forma, que o pensamento de Hegel vai nos lembrar muito do pensamento de Hesíodo, apesar de não sermos capazes de dizer se Hesíodo pensava assim ou se ele, expondo uma sabedoria ancestral, acabou construindo uma metafísica de forma involuntária, o que não é nem um pouco repudiável, não pode ser nem um pouco repudiável. Agora, então, falando um pouco sobre, começando com a história da dialética, vale comentar que a dialética, então, ela se altera sempre entre visões, muitas vezes positivas e negativas dentre elas. Talvez um fato interessante seja que a história da dialética ela é em si bastante dialética, porque muitas vezes os filósofos, como os grandes filósofos como Platão, São Tomás de Aquino e Hegel, atinham como uma consideração, como essa ciência da realidade. Por outras vezes, alguns filósofos menores, e aí nós temos a ideia de dialética eística, eles têm uma interpretação da dialética meramente argumentativa, o que é sem dúvida uma tristeza. Existe um terceiro grupo de filósofos no qual se enquadra Aristóteles, que caminha como uma síntese entre esses dois elementos. E essa síntese vai se manifestar também na obra de Petrus Hispanos e de Pedro da Fonseca, apesar de ser, sem dúvida, essa
tratativa do período medieval, muitas vezes didática e que não pretendia alcançar resultados metafísicos, mas sim ensinar uma arte que, dado o contexto, poderia levar a desenvolvimentos metafísicos, como realmente levou em São Tomás de Aquino. Vale ressaltar, por exemplo, a análise que Zenão faz do movimento, segundo o relato de Aristóteles, falando sobre o dilema de Aquiles, né? Ele propõe o seguinte problema: o mais lento jamais será alcançado pelo que corre mais velozmente. Antes é necessário que o perseguidor chegue de onde se moveu o fugitivo. Dessa sorte, o mais lento estará sempre um pouco à frente. Uma explicação possível sobre isso é exatamente o uso errado da dialética, onde ele confronta duas qualidades da realidade que são distintas. Porque, pela experiência, nós sabemos que há duas naturezas no movimento. Uma natureza quantitativa e outra natureza qualitativa. O que eu quero dizer com isso é que se vocês me observam aqui, vocês podem ver que meu corpo está parado. Isso, entretanto, é uma observação meramente qualitativa, porque se observarmos de modo absolutamente universal, meu corpo estaria se movendo na mesma velocidade, no mínimo na mesma velocidade que a Terra se move ao redor do Sol ou ao redor do seu próprio eixo. Mas, ainda assim, ninguém negaria em dar a qualidade de parado para mim. Por outro lado, existe o aspecto quantitativo do movimento, que é esse aspecto que mede a ultrapassagem de um ser contra o outro numa corrida, por exemplo. Esse aspecto quantitativo, ele deve ser analisado de uma forma e o aspecto qualitativo de outra forma. Se nós estudarmos o aspecto qualitativo do movimento como um contínuo e observarmos ele numa linha sucessiva que é infinita e, consequentemente, suas partes também são infinitas, nós teremos o problema de Zenão. É claro que alguém poderia objetar que esse problema de Zenão foi facilmente resolvido pela matemática moderna quando nós temos somas, aquela soma de frações, né, que um meio mais um quarto, mais um oitavo, mais um 16avos, etc., alcança 1, mais essas progressões geométricas, né? Mas isso seria uma ingenuidade, porque você estaria recorrendo a uma experiência mental simplesmente para mostrar que existe algo de errado com o dilema de Zenão e não mostraria exatamente o que existe de errado. E aqui nós mostramos o que existe de errado. É a confusão entre o aspecto quantitativo e o aspecto qualitativo do movimento. Agora, continuando sobre a história da dialética, nós poderemos comentar mais sobre Empédocles, Parmênides, Heráclito e Pitágoras. Sem dúvida, seria possível fazer um livro sobre cada um desses e analisar, por exemplo, também Epicuro e Demócrito, que tem elementos muito interessantes sobre a ciência da dialética, muito ressaltados pela obra do Marx. Mas nós vamos nos limitar a comentar que a obra desses pré-socráticos é profundamente dialética. Parmênides ficou muito célebre com as suas distinções entre o ser e o não ser, que não são nada mais do que análises dialéticas da realidade
que no seu poema se manifestam de uma forma muito mais profunda e muito mais íntima com a nossa impressão corrente e com as impressões mais altas dos místicos do que um mero julgamento analítico de um problema de lógica que a realidade supostamente teria. Heráclito também, seguindo o que Mário Ferreira dos Santos chamaria de uma dialética antinômica, põe essa questão sempre entre o devir e o ser. Heráclito, apesar de ser conhecido como o mestre do devir e da preponderância da aparência, ele na verdade era muito cônscio dessa tensão entre a aparência e a essência e escolheu um modo poético de se expressar justamente para mostrar que, para expressar esse espanto que existe na posição do indivíduo humano de conviver entre duas realidades contraditórias, de duas possibilidades. A expressão de Heráclito é a expressão de duas possibilidades que nunca se conciliam. Essa conciliação se dará principalmente nos pitagóricos e nos platônicos. Empédocles, por sua vez, tinha essa noção dialética mais voltada para a construção da realidade. E é interessante notar que Empédocles é um dos fundadores da moderna teoria evolutiva, coisa que é pouco conhecida. Eu sugiro expressamente a palestra do professor Rômulo, né, em que ele fala sobre isso, e que isso não deixa de ser um desenvolvimento do seu espírito dialético. Opa, deixa eu só acender a luz aqui. Que se manifesta, de certa forma, numa hexadialética, onde existem os 4 elementos fundamentais, que nós conheceremos depois através de Aristóteles, e duas forças, uma força unitiva e a outra dispersiva, que seriam o amor e o ódio, né, como ficou conhecido nas traduções brasileiras. Então, se nós percebermos, existe em todos esses grandes filósofos pré-socráticos uma experiência da divisão da realidade que eles tentam articular com um sistema. Essa experiência de vários campos da realidade que aparentemente não se articulam é a experiência dialética por excelência. E é, sem dúvida, a experiência humana por excelência. E por isso nós poderíamos chamar o homem de homem dialético. A existência do homem é uma existência dialética. Não obstante, os grandes santos, eles viveram sempre em oposições terríveis de angústia e alegria, de dúvida e certeza. E os maiores santos, que tiveram a graça de ser também grandes filósofos, eles conseguiam expressar isso de uma forma que trouxesse uma harmonia, mas era sempre uma harmonia incompleta, porque a realidade concretíssima só pertence ao ser concretíssimo, que é Deus. Pitágoras, por sua vez, dá um passo enorme na sua análise dialética, e nós temos essas informações principalmente pelos
neopitagóricos, e como as análises de Iamblico e as análises que Mário Ferreira dos Santos usa para reconstruir o pitagorismo, no seu livro Pitágoras, o tema dos números, né? Apesar de podemos dizer que a obra inteira do Mário Ferreira dos Santos vai reconstruindo essa estrutura pitagórica, porque até, né, podemos dizer que ela ainda não terminou de ser construída na sua concreção mais perfeita. Ele, então, utilizando-se dos números, ele consegue estruturar uma certa variedade de princípios ordenadores. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter essa associação de que o 4 se relaciona intimamente com a natureza material, com o mundo natural. Justamente porque o 4 ele é como uma espécie de sustentação do mundo material através dos 4 elementos. E Pitágoras, ele não só faz essas formas de estabelecer essas relações entre os números e as coisas, mas também coloca os números como os fundamentos metafísicos mesmos dessas coisas, coisa que não poderemos desenvolver aqui, mas que esperamos desenvolver em outro momento, numa outra oportunidade. Agora, o que vale ressaltar aqui é a sua ambição pluralista, muitas vezes eclética, não no sentido filosófico exatamente, mas no ecletismo, mas no sentido de tentar organizar várias visões de mundo diferentes através de uma metafísica numérica, que o Mário Ferreira dos Santos ele desenvolverá não só com uma extensiva análise do tema dos números no seu tratado de simbólica, onde ele mostra certas correlações ontológicas entre os números e as coisas concretas, as coisas da realidade, né, as coisas materiais e alguns entes metafísicos, como também Mário Ferreira dos Santos propõe uma espécie de gnosiologia numérica, onde cada um dos números propõe uma forma dialética de ver o mundo. E essa forma dialética alcança a sua primazia na decadialética, que é o grande método de análise do Mário, né? Ele vai comentar, por exemplo, que a análise marxista da realidade é uma análise triádica, é uma dialética triádica. Coisa que não fica tão claro é se... na verdade, coisa que eu vejo que ele não desenvolve tanto até onde eu conheço, é a questão de que se existe uma dialética triádica que abarque todas as outras, sendo o marxismo uma dialética triádica, ou a dialética triádica por excelência é a dialética marxista. Eu penso que seja a primeira das hipóteses. Ele vai comentar também da dialética antinômica, da qual nós falaremos mais adiante.
Agora nós faremos uma pequena pausa aqui, porque nós temos que ir para a missa, mas logo voltamos com a dialética em Platão. Muito obrigado para que vocês estão assistindo, para você vai ser só um corte rápido, mas nós voltamos daqui a pouco.